Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. A frase de Êxopo, formulada na Grécia, no século VI a.C., tem tudo a ver com o entrevistado de hoje, o juiz de direito Gilberto Benedito. Negro, filho de trabalhadores rurais, nascido numa cidadezinha do sul de Minas Gerais, ele conseguiu transformar a própria vida e a da família dele graças à educação. As dificuldades foram muitas, mas ele não desistiu. Essa é a história que você vai conhecer no Sala de Estudos, programa da plataforma Quero Bolsa, desenvolvida pela startup Quero Educação, para ouvir quem pensa, quem faz e quem é impactado pela educação. Vem com a gente. Dr. Gilberto, primeiramente, muito obrigado por ter vindo de Minas Gerais aqui para São José dos Campos para bater esse papo com a gente. E eu queria começar a entrevista perguntando, como é que foi, na sua vida, a sua relação com a educação? Nascido numa família pobre, trabalhadores rurais, numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, como é que foi ser estudante nos anos 70, nos anos 80? Para mim é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre esse assunto tão relevante, tão nobre, né, e que pode enriquecer aqueles que, né, os telespectadores. Eu realmente sou nascido no sul de Minas, né, numa cidade pequena de nome Cristina, e foi lá que eu iniciei os meus estudos fundamentais, né, o estudo fundamental. A primeira escola que eu frequentei foi em Cristina, né. Foi eu vim de um contexto bastante difícil, que eu morava na zona rural, né? Meus pais trabalhadores rurais, né? Trabalhava para um fazendeiro e ali plantava, colhia, mexia com animais, gado, e a gente sempre ajudando, né? Desde muito pequeno? Desde pequeno. Naquela época não era proibido trabalhar, né? Hoje é, né? Mas naquela época podia trabalhar, criança trabalhar. Eu trabalho desde criança. Desde os meus 6 anos de idade eu já ajudava meu pai. E nesse contexto eu fui crescendo, vivendo, assim, em meio àquela dificuldade, né? Mas sempre querendo crescer, né? E meu pai, apesar do pouco estudo, talvez até por isso ele falava, olha, você precisa estudar mais do que eu, né? E eu me lembro que naquela época ele falava assim, você precisa estudar, tirar pelo menos o ginásio, que era a 8ª série, que já era, né, grande coisa para a época. Você precisa ir pelo menos até o ginásio, né? E eu fui naquilo, né? Estudando, trabalhando e não deixava de brincar também, porque criança, mesmo trabalhando, está brincando, né? E isso não me prejudicou, certo? E assim eu fui crescendo e estudei, tirei lá o ensino, aquele fundamental, né? Vamos dizer hoje. Depois fui para o ensino médio. O ensino médio, tirei o ginásio, né? Depois o ensino médio, que a gente chamava de 2º grau à época, né? E assim fui, né? Sempre ali naquela cidadezinha, escola pública. Sempre escola pública, né? Até porque na minha cidade não tinha escola particular. Tinha 2 escolas, uma era municipal e outra estadual, né? Não tinha escola particular. E foi sempre nesse contexto, né? E todo dia tinha que vir da zona rural a pé, né? Para estudar e voltar para casa, né? O que te motivava a estudar? Era a pressão da família ou era o gosto? Olha, igual eu te falei, meu pai sempre falou, olha, tem que estudar, né? Tem que tirar pelo menos o ginásio. E eu, desde criança, eu gostava, eu era, vamos dizer assim, curioso. Eu, quando fui para a aula, antigamente chamava o pré, né? O pré-primário, eu fui com 6 anos, eu já fui sabendo ler, né? E eu sempre acompanhei, eu tinha um irmão mais velho, que por sinal mora aqui em São José dos Campos, que eu acompanhava ele fazer o para casa, o dever de casa, fazendo dever à noite lá,
luz lá de lamparina, né? Lendo os livros e escrevendo, e eu ficava ali tentando ler curiosamente, perguntando as coisas para ele. Eu comecei a gostar de estudar e de ler ali, ao lado do meu irmão, vendo ele fazer o para casa, etc. E depois eu comecei a ler na prateleira da minha mãe, aquelas latas de óleo, né, de produtos que se comprava, né, no mercado. Lia rótulo. Rótulo, a verdade é essa, lia rótulo. Né? Comecei assim, sempre, né, gostando. Agora, doutor Gilberto, em que momento o senhor se deu conta que poderia fazer uma faculdade? Pois é, do contexto que a gente vem, é aquele negócio, é o dia a dia. Você tem, antigamente tinha uma expressão que falava que você tem que matar um leão por dia, né? Então você ia caminhando, falava, olha, vamos ver até onde vai dar. Vamos mais né? um pouquinho, vamos ver tentar. se esse ginásio que o meu pai falou dá para chegar. Aí chegou no ginásio, depois veio o 2º grau, fomos caminhando. Aí depois, quando encerrou, né, o 2º grau, a gente sempre, aí eu já tinha pegado o gosto pelo estudo, né? Eu falei, gente, diz que tem aí esse negócio de faculdade, como é que é, né? Eu acho que eu vou entrar. Eu vou tentar. Mas e o vestibular, né? A gente ouvia, na minha cidade, eu me lembro que as pessoas, quando eram aprovadas no vestibular, se celebrava e saía a notícia e tal, que diz que era um negócio muito difícil, essa coisa. Eu falava, poxa vida, mas tem esse tal de vestibular agora para entrar na faculdade. Aí eu fui vendo como que as pessoas faziam, até porque eu, de repente, via lá 1 ou 2, mais ou menos da minha classe social, que entrou. Eu falei, espera aí, se eles entraram, estudaram aqui, eu acho que eu posso também, né? E fui ousando, né? Aí eu tive que sair de lá, até porque lá não tinha faculdade, era até o 2º grau, né? E fui para a cidade grande. No caso, os meus estudos universitários, eu comecei aqui, em São José dos Campos, vim para São José, comecei a trabalhar. Aí começa que você tem que escolher, né? Por isso que não é fácil. Eu, por exemplo, tenho os meus 2 irmãos mais velhos que eu, chegaram em São José dos Campos, eu acho que com o ginásio, aquilo já era alguma coisa, né? E o 2º grau, então, era uma beleza. E já foram trabalhar. Entraram aí numa empresa de construtora de veículos, montadora de veículos, trabalharam o tempo todo e até se aposentaram nessa empresa. Eu, quando cheguei, mais novo que cheguei, e já com o 2º grau, né, eles chegaram com 8ª série, talvez, né, quando muito, eu com o 2º grau, eu não fui para a montadora. Aí alguém estranhou, falou, espera aí, você tem mais estudo do que eles e não foi para a montadora? Você preferiu alguma coisa mais humilde? Por quê? Isso, porque esse trabalho meu me permitia estudar. Os meus irmãos, por exemplo, eles trabalhavam, uma semana eles estavam num turno, na outra estava no outro turno, era de dia, era de noite, era tarde, então não tinha como estudar. Eu falei, isso não me serve, eu quero estudar, tá? Aí eu fui para um serviço onde se trabalhava de dia só, e eu falei, eu posso estudar à noite, então ia ganhar menos que eles, trabalhar num serviço mais rústico que eles. O pessoal lá do interior da minha cidade, sem entender isso, que o Gilberto tem mais estudo e trabalha num serviço mais humilde. Mas eu estava com o plano visão, era lá na frente. Era lá na frente. Né? E foi assim, e sempre com muita dificuldade. Ou seja, em 2001 o senhor tornou-se juiz de direito. Juiz de direito. Eu comecei os estudos aqui, através de um convite já de um advogado de Belo Horizonte. Eu transferi o curso para Belo Horizonte, né? E terminei lá, né? Me formei em Belo Horizonte e em 2001 eu tomei posse como juiz de direito. Quais são as dificuldades para uma pessoa que vem
de uma classe social bastante humilde, que é negro, Isso. ingressar no mercado de trabalho dessa forma? A principal dificuldade é a questão psicológica que a pessoa enfrenta. Ou seja, o seu primeiro obstáculo está dentro de você. Está dentro de mim. O primeiro obstáculo está em mim, tá? Aí você começa, será que dá para mim? Você chega na sala de aula, ou chega no cursinho, você olha, não tem um negro, só você, entendeu? Ou quando muito, né, mais um, você fala, será que é isso mesmo? O que eles vão falar, né? Aí você tem que, a primeira dificuldade é você vencer a si próprio, tá? Essa é a primeira. Aí depois aí você enfrenta dificuldades externas, né? E um olhar diferente, alguma coisa que você não tem dificuldade, não tem facilidade para frequentar, você não tem dinheiro, né? O grande fantasma é isso mesmo, a questão psicológica, né? Você se vencer, né? Essa é a primeira dificuldade. E depois a questão financeira também, né? Exercendo a função como juiz, e o senhor há muito tempo, a gente teve o primeiro contato. Isso. O senhor me contou que muitas vezes as pessoas olhavam para você e perguntavam onde é que estava o juiz, né? Né? Eu me lembro especificamente de uma vez que eu estava na minha sala, né, lá na cidade de Três Pontas, né? E de repente chegou, e ao meu lado estava o meu assessor, né? E alguém chegou, foi direto nele, achando que ele era o juiz, né? E outras vezes também já chegou alguém na minha sala perguntando, o juiz está aí, né? Quer dizer, cadê o juiz, né? E de repente o juiz era eu. Então você convive com isso, certo? Mas a essa altura a gente já estava bem assim... Calejado, né? E a gente achava... assim, até um pouco hilário, né? Mas não era, assim... Essa é uma triste realidade, né? Ainda que a gente assim. ainda tem. O que acontece? Hoje em dia, nós vivemos aquela questão do politicamente correto, não é? Então, você não pode... Até... houve uma época que nós tínhamos até uma cartilha, né? Como que você vai... denominar certas pessoas, né? O cidadão afrodescendente, alguma coisa assim. Então tinha, ou tem talvez uma cartilha até hoje, mas a coisa ainda persiste. Ela muda de feição, né? Muda de feição. Antigamente a coisa era escancarada, mas hoje continua, porque é uma questão cultural, né? Uma questão cultural. Cultura não se muda da noite para o dia. Então essa questão continua, porém muda de feição. O pessoal está mais polido, né? Para discriminar, né? Mas existe sim. A gente, uma vez por outra, percebe isso, né? Percebe, e a gente vê que... Eu vejo os meus filhos que... não enfrentam mais tanto igual eu enfrentava, né? Essa dificuldade, mas que enfrentam. Ainda enfrenta. E isso é um ponto que eu queria conversar com o senhor. Toda vez que que eu entrevisto algum especialista que fala sobre educação, as pessoas falam do poder transformador da educação, não só para quem estuda, mas para quem o cerca. Ou seja, a família é o primeiro grupo a ser impactado pelo senhor ter tido mais anos de estudo. De que forma a sua graduação, o seu acesso a uma função pública como a de juiz, permitiu mudar a vida do seu pai, da sua mãe, permitiu mudar a vida principalmente dos seus filhos? Sim. Veja bem, a minha família, a minha parentela, ela é muito grande. Nós, por exemplo, somos 10 irmãos, né? Aí tem o irmão do meu pai, que é meu tio, tem 14 filhos, o outro. Então, eu fui, assim, o primeiro, fui o primeiro que eu tenho a notícia a estudar, fazer uma faculdade, né? Então, eu percebi essa influência, assim, porque depois de mim veio muita gente, inclusive na área do direito, primos,
tios, alguém assim que falou, olha, se o Gilberto estudou e lutou sempre igual a nós, nasceu junto conosco, acho que a gente pode também. E hoje tem bastante pessoas já que seguiram esse mesmo caminho. Agora, os filhos, por natureza, né? Eu tenho um casal de filhos, eu tenho um filho que se forma esse semestre em Direito, Felipe, inclusive já fez o exame da OAB, já foi aprovado, forma esse semestre, e tenho uma filha que está no 4º período de Direito na Universidade Federal em Lavras, né, a Paula, e que foram assim influenciados por mim. Não que eu falasse, olha, você tem que fazer o curso de Direito. Não. Eles me observando, vendo assim o sucesso da gente, como as pessoas nos tratavam, né? O ciclo de amizade, de pessoas próximas, eles resolveram então seguir aí a área do pai, né? Eu fico satisfeito por isso. Ou seja, quer dizer, mudou todo um ambiente. Quer Mudou. dizer, a realidade que o senhor teve na sua infância e adolescência foi transformada pela educação e o senhor pôde oferecer para os seus filhos uma oportunidade muito maior do que a que você teve. Sim, é verdade. A gente, igual nós falamos no começo da conversa, o meu pai queria que eu estudasse até o ginásio. Ele tinha só, antigamente, aquele 4º ano de grupo. Ele falou, olha, você tem que estudar pelo menos, tirar a 8ª série, né? Agora, o meu filho, eu falei, olha, você tem que ser melhor que eu. Entendeu? Vai só subir, vai só inflacionando, né? E isso é bom. E eu, graças a Deus, consegui semear isso na minha família. E pude, inclusive, pagar cursos para alguns da família, um primo, sobrinhos principalmente, até patrocinar os estudos. Patrocinar estudos, porque eu não quero que eles passem o que eu passei, entendeu? Você estudar, você está ali pensando que a mensalidade vai vencer dia tal, como é que você vai fazer para pagar? Escolhendo entre pagar a mensalidade e fazer a compra do supermercado. Entendeu? Então você sempre naquela pressão, né? Então, se eu adquirir uma condição melhor, eu falei, por que não ajudar, né? Então, ajudei, ajudo e os meus filhos não passam por isso, né? Essa dificuldade. Doutor Gilberto, depois de uma experiência de vida como essa, por tudo que o senhor passou, todas as transformações que a educação lhe proporcionou, toda a experiência que ser um juiz traz para a vida de uma pessoa, como é que o senhor consegue olhar hoje a educação brasileira? O senhor acha a educação brasileira mais inclusiva? Quais são os desafios da educação, visto pelo olhar de quem superou muitos desafios ao longo da vida? A questão da educação brasileira é uma questão assim bem passa pela questão da cultura, né? Nós ainda temos que criar em nossa cultura que todos nós devemos trabalhar no sentido de proporcionar meios para que todos estudem. Então, é uma questão cultural. Nós precisamos superar ainda isso, tá? Termos mais acesso aos meios, né, facilitadores da educação, a bolsa de estudos, a programas oficiais do governo e programa também da iniciativa privada, né? Nós precisamos divulgar isso, ter mais assim empresas que fomentam isso, né? Que patrocinam isso e isso é uma questão bem cultural que nós precisamos ainda, né, evoluir, né? Ou seja, o brasileiro ainda não valoriza a educação. Essa é a sua opinião? Sim, ainda não valoriza a educação. Investe-se, às vezes, no esporte ou em outro segmento, mas a educação, que é a raiz de tudo, que é o que realmente transforma, o brasileiro ainda não criou essa cultura, né? O senhor fez faculdade muito antes de qualquer iniciativa de inclusão como a gente tem hoje, sim. Programas de cotas e tudo mais, que tem uma importância muito grande porque permite que pessoas que não tiveram acesso a uma educação de qualidade consigam
garantir um espaço no ensino superior. É lógico que esse não é a cura da nossa doença, sim, é simplesmente um remédio para tentar controlar os sintomas, sim, sim, mais sérios. O senhor é anterior a isso, portanto, teve que disputar em igualdade de condições, se é que a gente pode chamar isso de igualdade, com qualquer outro candidato que prestou vestibular. Como é que o senhor vê hoje, por exemplo, um programa de acesso por cotas ao ensino superior? Realmente eu sou anterior a tudo isso, né? Eu tive que disputar mesmo em condição de igualdade, apesar da desigualdade, não é? Tivemos que superar isso. Hoje em dia, essa questão de cota, né? Essa questão da inclusão, né? Evoluiu muito, ajudou muito. A gente conhece pessoas que jamais teriam condições, né? E que conseguiram. Questão de cotas, vamos falar assim, raciais, vamos dizer, né? É um remédio, certo? Não é a cura, mas é um remédio, né? Eu acho que o ideal, né, seria ninguém precisar disso, né? Mas nós estamos num país, igual nós falamos, a questão cultural, que estamos longe disso. Então, enquanto não se chega no ideal, temos que ir remediando, né? Então a gente é a favor da cota, mas não que isso seja uma ad eternum, né? Ficar aí a vida toda. Somos a favor da cota até todo mundo ter condições de caminhar com as próprias pernas, né? Quando as pessoas forem colocadas em igualdade de condições efetivamente para disputar uma vaga. Sim, sim. Eu acho que isso está ainda bem longe, né? Mas é um ideal, né? Quem sabe? Doutor Gilberto, para a gente encerrar esse papo que está muito bom aqui, eu queria que o senhor fizesse uma análise do quanto a educação é efetivamente importante. A gente está falando de mudar a cultura das pessoas para que as pessoas entendam que estudar é importante. Então eu queria que o senhor pudesse deixar uma mensagem, principalmente para quem vive as dificuldades de estudar no Brasil. É o estudante que tem que trabalhar, que tem que escolher entre, muitas vezes, a mensalidade, o aluguel e a alimentação. Qual que é a experiência de que alguém que passou por tudo isso e hoje tem uma situação financeira confortável, porque a educação pôde colocar o senhor numa posição de destaque? E que mensagem o senhor pode passar para essas pessoas? Olha, essas pessoas que estão tentando, querendo estudar e que não têm condições, eu cito como exemplo a minha pessoa. Eu também não tinha condições, mas queria. Tem que acreditar que alguma coisa vai acontecer, você tem que fazer acontecer, certo? Teve dia de eu sair para a aula, chegar do serviço correndo, sair para a aula à noite, sem alimentar, sem, de repente, jantar, né? Porque você tinha que escolher, certo? Então, você tem que acreditar, tem que lutar e saber que se você esforçar, uma porta abre aqui, outra ali, é uma bolsa de estudo que oferecem, sempre vai ter alguém, mas você tem que estar atento. Mas o primeiro passo é você acreditar, falar, não, eu vou chegar lá. Como? Não sei, eu vou chegar lutando. Agora, o lutar passa por você também procurar os meios, as empresas que patrocinam esse tipo de inclusão, né? Entendeu? Tem que acreditar em você, em primeiro lugar, né? E foi o que aconteceu comigo. Aquele obstáculo interno tem que ser superado. Tem que ser superado, é o primeiro, né? É o primeiro obstáculo a ser superado. Depois você vai nos externos, você tendo superado esse, você ganha força para enfrentar as pessoas, né? Você não vai baixar a cabeça, né? Então você fala, não, isso não tem nada a ver, eu sou também aí mais um que estou lutando e não vou deixar me derrotar, né? Legal. Doutor Gilberto, obrigado. Um abraço. Bom demais ver o senhor de novo. Bom, prazer. E muito sucesso. Estamos à disposição. Obrigado. Bom, gente, até a próxima.